Boa tarde, meu nome é Luísa, eu sou estudante do curso de Pedagogia Diurno da UFSM e hoje eu e minha colega viemos fazer uma análise sobre o capítulo 2 do livro didático do segundo ano do ensino fundamental. Bom, agora a gente falando mais da parte da leitura desse capítulo. É um capítulo que traz uma grande diversidade de gênero. A gente tem poema, receita, cantigas, entrevista, o que contribui para que a criança tenha contato com diversos gêneros e não fique presa somente em um. Esse capítulo também trabalha estratégias de como melhorar a compreensão. Por exemplo, ele traz a questão da ampliação do vocabulário, que é a criança ter os contatos com essas palavras diferentes, que são diferentes para ela, e procurar o significado no dicionário para aquelas palavras que elas não tenham conhecimento. Rimas também, a sonoridade, né? De trabalhar ali o final das palavras, qual rima com qual, que está presente nos poemas, nas cantigas. Depois que é feita a leitura, em alguns momentos no capítulo, é pedido que a criança ela crie um texto, ela produza. Então, essa produção textual também é muito importante para o desenvolvimento da criança, também ajuda na ampliação, no conhecimento, no desenvolvimento, traz também o poder do olhar crítico da criança em relação àquilo. A leitura também é vista como um caminho para a criação e por isso que é incentivado que os alunos produzam, recriem os textos, coloquem em prática aquilo que foi aprendido dentro de sala de aula, para ajudar também a desenvolver a sua autonomia e seu olhar mais crítico. Em resumo, a gente pode dizer que esse capítulo convida o aluno a explorar de forma mais ampla a escrita, trazendo essas estratégias de compreensão, trazendo essa diversidade de gêneros e possibilitando que o aluno coloque em prática, coloque no papel as suas ideias, que vai estar relacionado com a escrita, que é o que a colega vai falar depois. Olá, me chamo Camille e para dar continuidade ao trabalho, irei falar sobre escrita, escuta e oralidade. O primeiro tópico é a escrita. Ela é trabalhada como um processo e não como um material isolado. O material orienta o aluno a passar pelas três etapas essenciais: o planejamento, a textualização e a revisão. As atividades de escrita incluem produção de cantiga, elaboração de resenha, redação, pequenos textos, registros ou até mesmo bilhetes. Há momentos de cópia ou preenchimento, mas apenas como apoio, nunca como objetivo final. O segundo tópico é a escuta. Ela é apresentada como uma habilidade ativa crítica importante para compreender, interpretar e participar das interações. O material propõe para os alunos escuta em diferentes gêneros: cantigas, poemas, entrevistas, relatos ou até mesmo apresentações dos colegas. As situações da escuta aparecem integradas a outras práticas. Os alunos escutam antes mesmo de falar, antes de escrever ou para compreender os gêneros escutados. Também são incentivadas a percepção de ritmos, interação, forma de expressão. O terceiro tópico é a oralidade, que recebe o espaço estruturado e planejado. O aluno não fala no improviso. As atividades são guiadas e sempre têm um objetivo definido. Na prática, a gente encontra rodas de conversa, recontos, apresentações, gramatizações, entrevistas, debates e até mesmo pequenos diálogos. A oralidade é vista como interação, exploração, permitindo que os alunos escutem, expliquem e façam perguntas apresentando suas ideias. E por fim, como as três práticas se relacionam: a escrita, a escuta e a oralidade. Elas não aparecem isoladas, elas se complementam e se articulam ao longo do material. Por exemplo, antes de escrever, o aluno escuta o modelo e participa de uma conversa oral sobre o mesmo. Através de uma roda de conversa, ele pode transformar suas ideias em um texto escrito. Ao finalizar a produção, ele pode ler em voz alta e ouvir comentários e após revisar. Assim, o aluno vivencia um ciclo completo de práticas de linguagem no qual escuta para aprender, fala para interagir, construi sentidos e revê suas produções com base na interação. A integração dessas práticas favorece o desenvolvimento de competências comunicativas reais, conectando-as ao uso social da linguagem.
a análise dos conteúdos gramaticais. Ao analisarmos, nós observamos como o livro didático trabalha a gramática e o vocabulário no segundo ano do ensino fundamental, sendo sempre alinhada à BNCC. Temos as concepções da gramática, ela não aparece como uma memorização de regras, ela é integrada às práticas de linguagem e usada para compreender os textos, produzir sentido e refletir sobre o funcionamento da língua. Como os conteúdos e atividades. O livro trabalha a relação de fonemas e grafemas, os sons, que geram dúvidas, D, T, F e V, a formação de palavras e substantivos, a ortografia básica e o uso de dicionário. As atividades são variadas e contextualizadas, sendo elas as rimas, as comparações de sons, as cruzadinhas, substituição de letras para observar o sentido e o exercício de nomeação escrita, partindo sempre da oralidade, seguindo para a análise e terminando na escrita. A organização didática é sequência coerente, sendo escuta e leitura, observação de sons e rimas, análise gramatical e, após, a escrita e a revisão coletiva. Essa progressão confirma a abordagem sociointeracionista que trata a língua em uso. Os pontos positivos que a gente traz é a integração entre leitura, escrita e gramática, as atividades lúdicas e significativas, a ampliação do vocabulário em contexto, o estímulo constante e a reflexão sobre a escrita. A gente também trouxe os pontos para melhorar, sendo eles a falta de atividade de reescrita orientada, revisão gramatical, pouco sistemática, pouco trabalho com pontuação e estrutura de frases completas. E como recomendações que a gente trouxe é manter atividades de rima, sons, formação de palavras e reflexão ortográfica, incluir oficinas de revisão e reescrita, evitar exercícios mecânicos, tipo lacunas, que não favorecem a reflexão. As atividades elas demonstram uma articulação consistente entre as diferentes áreas do conhecimento: a leitura, a escrita, a escuta e a oralidade. Elas são trabalhadas de forma integrada, como visto nas análises anteriores feitas pela colega. Por exemplo, a leitura das cantigas, dos poemas, e logo depois dessa leitura tem uma discussão oral, que trabalha a oralidade, tem a recriação de novas cantigas, que trabalha a escrita, e a escuta, que é fundamental para a compreensão dos textos orais e para a participação das rodas de conversa. A gramática e o vocabulário, eles são trabalhados de maneira contextualizada, a partir daqueles textos lidos e produzidos pelos alunos. Conceitos como substantivos, as letras, os sons e os gêneros, dos quais a gente já citou, são abordados dentro da atividade de maneira significativa e não de forma isolada. E o vocabulário ele é enriquecido através daquelas atividades da lista de palavras e o pensando a língua. Atividades que a gente evitaria são exercícios mecânicos de gramática sem relação com o texto. Por exemplo, aquela lista de exercícios de completar frases com substantivos sem um contexto claro, sem uma relação, ou aquelas atividades de memorização com regras gramaticais desvinculadas da leitura e produção de textos, a produção escrita sem planejamento e um propósito claro. Por exemplo, aquelas atividades que o professor diz: escreva sobre o que você fez no final de semana, sem ter um objetivo comunicativo definido ou sem ter uma etapa de planejamento e revisão. Esse material didático ele pode ser facilmente utilizado dentro da sala de aula, mas o professor não precisa seguir exatamente a risca, fazer exatamente o que consta ali como orientação para o professor, mas ele pode usar como um norte, né? Por exemplo, utilizar aquelas atividades, mas da maneira diferente, e também adaptar conforme a turma, né? Porque a gente tem que levar em consideração que nem todos os alunos do segundo ano são alfabetizados, mas mesmo assim eles podem ter contato com aqueles gêneros, com a questão da sonoridade, porque isso também vai contribuir para a alfabetização desse aluno. Então, a gente acredita que o livro ele tem um grande potencial para ser adotado, por mais que a gente traria algumas adaptações. Porque o material ele apresenta uma estrutura bem didática, bem organizada, está alinhado com a BNCC, ele traz uma grande diversidade de atividades que contemplam, né, as diferentes práticas da linguagem, a escuta, a escrita, a oralidade, a leitura e também as áreas do conhecimento, que é a gramática e o vocabulário.
As orientações didáticas são bem detalhadas ali, a gente consegue perceber que elas oferecem um suporte para o professor, e as adaptações podem ser necessárias porque a gente acredita que podem atender às especificidades de alguns alunos ou de algumas turmas, que vai depender também do contexto. Mas a base, digamos assim, pedagógica é bem sólida.